Boa tarde, alunos de terceiros anos. Estamos aí bem próximos aí do Enem. Vamos para o assunto agora chamado ambiguidade e polissemia. Né? Aí esse assunto é importante na área de linguagens. A gente vai debater como é que acontece, que fenômeno é esse da ambiguidade, né? E dentro disso, né, a gente vai falar sobre os vários sentidos que as palavras podem ter, de forma proposital ou não, né? E pode até implicar não entendemos o que está sendo falado, né, por uma certa ambiguidade negativa que tem por aí. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é ambiguidade? Vejam só. Quando a gente escreve, quando a gente fala, enfim, quando a gente produz um texto, é importante que o que a gente espera é que a gente seja entendido, né? E é importante que o que a gente diga esteja claro e objetivo. Lógico, a gente não está falando de uma linguagem poética, né, metafórica. Porque o leitor ele precisa entender o que está sendo dito. Se eu quero dizer algo para alguém, eu espero que ele seja claro e objetivo. Não tenha várias significações e o sentido dele esteja aberto, né? Então, você vai colocar vários elementos no texto, né? E vão colocar esses elementos de forma coerente e coesa para que o seu texto esteja claro o máximo possível. Mas a ambiguidade ela vai ocorrer, gente, quando a gente, num trecho, né, ou até no texto inteiro, existe uma expressão, uma sentença que tem mais de um entendimento possível. E esse mais de um entendimento possível pode ser proposital, porque eu quero que essa ambiguidade ela dê humor, por exemplo, ou essa ambiguidade ela pode ser negativa, porque o que eu digo não está claro e pode trazer interpretações diferentes. Então, quando o texto tem mais de um sentido, sem que ele seja intencional, a gente diz que ele está ambíguo. Então, se o que a gente diz é polissêmico, tem vários sentidos, beleza. Mas não intencionalmente a gente diz que isso é uma ambiguidade. Então, ambíguo aí é que tem mais de um sentido, mais de um entendimento possível, e normalmente a ambiguidade, não sendo de uma parte literária, ela é um pouco negativa, porque ela pode trazer aí uma falta de clareza no que você quer dizer. Então, muitas vezes, né, a ambiguidade é vista como um desvio dos padrões da língua portuguesa. Mas a gente vai ver, por exemplo, que na música a ambiguidade ela é essencial. Por exemplo, em músicas de duplo sentido, né, a ambiguidade ela é proposital nas piadas, né? Mas se a sua intenção do texto é informar, né, é debater, argumentar, como por exemplo na redação do vestibular, por exemplo, o que você diz ele não pode ser ambíguo. Como num texto jornalístico, por exemplo, um texto acadêmico, a comunicação que está sendo pretendida ali, ela tem que ser clara. E se você traz elementos ambíguos, pode causar problemas de interpretação. Então, cuidado com ambiguidades propositais, com ironias ambíguas, em textos formais que se tenta, como um acadêmico, né, ou jornalístico, por exemplo, não cabe. Tá bom? Vamos lá para a gente ver os tipos de ambiguidade. A ambiguidade ela pode ser estrutural. O que é isso? O que causa a ambiguidade pode ser a estrutura, a construção da frase que você teve. Teve uma questão sobre drogas naquela prova que também mostrava dois sentidos. Exatamente, Júlio. E aí o Enem quer saber de você se você entende se isso está ambíguo, o que tornou, o que trouxe essa ambiguidade e também quais são os efeitos dessa ambiguidade. Então, a primeira que eu vou falar aqui é a ambiguidade estrutural. O que é isso? Ela vai ocorrer de uma mal construção de frase ou um mau uso de algum pronome, possessivo ou relativo, entre outros problemas. Então, é a estrutura do texto. Por exemplo, a professora está cantando com os alunos aí nessa tirinha e por isso que traz humor, né? A dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou?
A dona aranha ou a parede? A professora fica... O que é que trouxe essa ambiguidade para que o menino não entendesse? Se a gente olhar direitinho aqui, ó, a gente vai retomar uma expressão, já falei até isso para vocês, né, quando a gente vai fazer retomadas textuais. Vejam aqui, ó. Eu tenho dois substantivos femininos. A dona aranha... Professor, desculpe lhe Oi. atrapalhar. O senhor está Eu apresentando acho que não alguma tá coisa? aparecendo, não. Isso que eu ia Como é? falar. O senhor não está apresentando, não. Não tô, não? Ah, não. Peraí. Deixa eu abrir aqui, então. E eu jurando que tava passando para vocês, ó. Vejam agora. Agora sim. Pronto. Então, aí a gente tá aí, né? O começo que eu coloquei, o conceito do que é ambiguidade. E a gente tá falando de ambiguidade estrutural. Virem aí a tela do celular de vocês, quem tá no celular, para enxergar melhor. Tem essa tirinha aí, né? Que a gente vê uma ambiguidade que ela é causada não pelo sentido só da palavra, mas pela estrutura da frase, em que a gente retoma o termo por uma palavra que traz ambiguidade. Por exemplo, aqui a professora canta aquela velha musiquinha que se canta, né, para crianças. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Aí o menino pergunta, professora, com licença, eu preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A dona aranha ou a parede? Porque a chuva pode derrubar a aranha ou pode derrubar a parede. Então, o que é que tem, qual é o problema que tem aqui nessa estrutura? A dona aranha tem um substantivo feminino, a aranha, e tem a parede. Então, veio a chuva forte e a derrubou. Esse a derrubou aqui, o menino, logicamente, não entendeu o contexto, né? Que provavelmente ele estaria falando que seria a aranha. Né? A chuva forte derrubou a aranha. Mas também podia ser a parede, não podia, não? Então, ó, a derrubou podia ser a aranha, derrubou a aranha, ou a parede derrubou a parede. Então, a gente pode dizer que aqui, por causa de um a, que pode retomar dois substantivos diferentes, pode trazer uma ambiguidade causada pela estrutura mal feita aí da frase. O que poderia ser feito, por exemplo, é veio a chuva forte e derrubou o animal. Né? E aí você pode escolher o a, substituir por outra palavra, porque animal não substitui parede, mas substitui aranha. Tá bom? Lembrando que isso aí é uma questão de humor, né? Mas aí o humor está dentro aí do mau uso aí desse pronome aí que pode substituir dois termos diferentes. Então, o problema aí é na estrutura. Então, se eu tenho dois substantivos femininos, né? O a aí, pronome oblíquo, pode substituir os dois. Tá? Então, nós temos aí a nossa aranha. E aí, vamos ver lá. Às vezes, a frase, gente, está gramaticalmente correta. No entanto, a gente pode entender que o posicionamento de alguma palavra pode trazer ambiguidade estrutural. E isso a gente tem que evitar, porque a gente não pode dizer algo que possa ser entendido de outra forma. Por exemplo, nessa frase 1 aí, eu vou ler para vocês e vocês vão me dizer, quando eu digo proibido entrar na loja de boné, será que só tem um sentido para essa frase ou tem mais de um sentido? Eu acho que só um, né? Eu não consigo ver mais nenhum. Vamos lá. Proibido entrar na loja de boné, pode ser que seja proibido a entrada de alguém numa loja que vende boné, ou é proibido entrar na loja com o boné na cabeça, né? Não? Proibido entrar na loja de boné, pode estar subentendido aí que é proibido entrar na loja que tem boné, ou proibido entrar na loja com boné na cabeça. Logicamente que, pela lógica, se é uma loja, você vai poder entrar. Não estaria aí dito para que você não poder entrar na loja. Mas se a loja, por exemplo, tivesse fechada por algum motivo, né, que fosse proibido entrar, teria dois sentidos aí. A loja que vende boné, ou é proibido entrar na loja com boné na cabeça. Aí tem uma frase aí que alguém colocou aqui, cadê? Ontem vi Ana com a sua filha, exatamente. Pode ser a filha de Ana ou a filha com quem você está falando. Outro exemplo, me digam aí o segundo.
A moça viu o incêndio do prédio ao lado. Tem mais de sentido ou só tem um? E aí? Então, vejam. Dependendo aí da entonação também, como você fala, mas a colocação da frase e a forma como você estruturou a frase, ele é ambíguo. A moça viu o incêndio do prédio ao lado, pode ser que ela estava no prédio ao lado e viu o incêndio. Ou a moça viu o incêndio do prédio ao lado do seu, quer dizer, do lado que ela estava. É diferente. Ó, a moça viu o incêndio do prédio ao lado, quer dizer, ela estava num lugar e viu do prédio ao lado. Ou você pode entender a moça viu o incêndio do prédio ao lado, que ela viu o incêndio, né? E ela estava do outro lado. Então, o prédio pode estar ao lado ou ela pode estar ao lado. Então, de dentro do prédio, né? Ou ela viu do lado. Então, tem dois aí sentidos, né? Então, a gente diz que é uma ambiguidade estrutural. O que é que a gente pode fazer? A gente pode mudar, a gente pode corrigir de alguma forma. O primeiro, por exemplo, se você quer dizer que não pode entrar usando boné, você pode dizer proibido entrar na loja usando boné, para não entender que é proibido entrar na loja de boné. E o da moça no incêndio, você poderia botar a moça viu o incêndio que aconteceu no prédio ao lado, e o outro sentido, a moça estava no prédio ao lado e viu o incêndio. Então, o incêndio podia ter sido no prédio ao lado e ela viu, ou a moça viu o incêndio no prédio ao lado. Então, são dois sentidos diferentes. Ó, o policial prendeu o ladrão em sua casa. Qual é o entendimento que vocês têm dessa frase 3 aí? O policial prendeu o ladrão em sua casa. A casa do ladrão ou a casa do policial? Exatamente. Porque sua, o pronome possessivo sua, pode ser na casa do ladrão ou na casa do policial. Então, a frase, você pode refazer ela, a estrutura dela, para que você consiga, essa frase ela não está ambígua. Porque ela ficando ambígua, dependendo do contexto que você escrever, pode mudar completamente o sentido do que você quer dizer. Então, a ambiguidade aí é da estrutura da frase. Por mais que a frase esteja gramaticalmente correta, a estrutura dela faz com que você tenha aí problemas de ambiguidade que deve se evitar, caso não seja a sua intenção. Tá? Vamos lá, exemplos. O professor enjoado saiu da sala rapidamente. Aí, o professor estava sentindo-se mal ou ele era enjoado? Então, o professor ele era enjoado e saiu, ou ele estava enjoado no momento e saiu. Então, como é que a gente resolve? 3 tipos diferentes só. O professor que estava enjoado saiu da sala rapidamente. Aí a gente vai entender que ele não é um professor que sempre é enjoado. Ele estava só nesse momento. O outro, o professor sentiu-se enjoado e saiu da sala rapidamente. Na última, eu já estou afirmando que ele não, a questão dele ser enjoado não é uma questão momentânea, é algo que já é dele. O professor, que é muito enjoado, saiu da sala rapidamente. Então, vejam, tem aí duas possibilidades. Num texto que você quer fazer a linguagem clara e objetiva, isso aí é uma ambiguidade que pode trazer duplo sentido. Você pode estar dizendo, olha, você está me chamando de enjoado ou eu sou enjoado? Né? Porque eu posso estar enjoado no momento ou eu ser uma pessoa enjoada. Mais um exemplo. Encontrei Marcos e a namorada na rua. Informe-lhe que sua irmã estava chegando no exterior. Aquela mesmo caso que eu falei lá na frente. A irmã de quem? A irmã de Marcos ou da namorada dele? Aí como é que a gente pode resolver? Informei ao Marcos que a irmã dele estava chegando.
informei a namorada que a irmã dela estava. Então, como sua pode ser de qualquer um, dele e dela, deixa marcado se é dele, Marcos, ou dela, a namorada. Então, a melhor forma de fazer isso é você tentando encontrar uma outra forma estruturalmente feita para evitar as ambiguidades. Mais uma. Papai falou à secretária que mora nesse bairro. Quem é que mora no bairro? O pai ou a secretária? Porque a gente pode entender assim. Papai falou à secretária que mora nesse bairro. Você pode estar dizendo que o pai falou para a secretária que ele mora no bairro. Ou ele falou para a secretária que mora no bairro, que ela mora no bairro. Então, tem dois sentidos diferentes aí. Tá? Todo mundo tá escutando direitinho, me vendo direito? Tranquilo? Tá entendendo as ambiguidades? Fala aí no chat. Pronto. Então, como é que a gente pode resolver? Papai, que mora nesse bairro, falou com a secretária. Então, veja que o problema aí é estrutural. Você muda um pouco a estrutura da frase e a ambiguidade ela é desfeita. A secretária que mora neste bairro ouviu de papai e você continua. Então, tem várias outras formas de fazer, mas existem várias, né, para você escolher. Outro exemplo. O juiz declarou ter julgado o réu errado. Nessa frase, o juiz declarou ter julgado o réu de forma errada, ele agiu de forma errada, ou o réu é errado? Porque errado aí pode ser um advérbio de modo, ter julgado certo ou ter julgado errado, ou o réu estava errado. Então, são dois aí, duas interpretações diferentes. Se isso foi feito, imagine uma manchete de jornal dessa forma. O juiz declarou ter julgado o réu errado. Você vai ficar sem entender, né? E aí você vai saber se o réu que foi julgado dito como errado ou o juiz julgou errado. Então, como é que você pode resolver dois modos? Existem vários, né? O juiz declarou ter julgado errado o réu ou o juiz declarou ter julgado o réu de forma errada, né? São aí formas diferentes. Outros exemplos, a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Quem é que estava terminando o serviço? A filha ou a mãe? Então, como a gente pode resolver? A filha, com crase, né? Porque a ela, né? A filha, a mãe avisou que estava terminando o serviço. Então, a mãe avisou alguma coisa a alguém. Por isso que aqui, ó, a filha está com crase, porque quem avisa alguma coisa a alguém. Por isso que esse A aqui tem crase. Aqui, ó. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Certo? Então, e aí você tira essa ambiguidade. Mais exemplos. O professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. No caderno de quem? Do professor ou no caderno de Maria? No contexto, essas frases ambíguas, às vezes, elas se resolvem pelo contexto da conversa, né? Porque o contexto a gente está entendendo se o caderno está na minha mão ou está na mão da aluna. Mas aí eu estou falando quando a gente escreve, né? Por exemplo, a gente espera que alguém leia e quando a gente lê um texto verbal, né? Um texto escrito, a gente não tem contexto suficiente para tirar essa ambiguidade. Tá? Tudo bem, Lana? Outra ambiguidade, sem ser essa da estrutura, é a ambiguidade lexical ou polissêmica. Então, essa ambiguidade ela existe quando a palavra possui vários sentidos e ela não é intencional. E se ela não for intencional, pode gerar problemas interpretativos. Aí, para evitar esse tipo de ambiguidade, você vai reconstruir a frase. Então, não é a ordem da palavra que vai mudar o sentido, mas sim o sentido que está fechado. Por exemplo, se você diz ficamos sem rede ontem pela tarde, a palavra rede está falando que rede, se não tiver um contexto. Rede o quê? Rede de internet ou rede de deitar? Tá?
Mas, às vezes, essa ambiguidade, essa polissemia... polissemia significa... Poli significa vários, e sêmica vem de semântica, de vários sentidos. Muitas vezes, essa relação polissêmica ela é intencional, ela tem o caráter de fazer com que a gente reflita, a gente pense no outro sentido, às vezes tem caráter de humor, tá? Aí a palavra rede pode ser rede de internet, rede elétrica, rede de computadores, rede de deitar. Outro exemplo aqui de polissemia, né? Uma habilidade lexical. Lexical significa do vocabulário, né? Ambiguidade do vocabulário. Eu e Maria combinamos de nos encontrar ao lado do banco. Que banco? Banco de carro? Banco da instituição financeira? Que banco? Então, a palavra banco aqui, ela está polissêmica, né? Ela tem vários sentidos. Tá? Se você quer fazer uma piada, quer deixar em aberto esse sentido de banco, essa ambiguidade ela é positiva. Mas se você quer conversar com alguém, dizer que vai encontrar alguém no banco e não diz que banco é esse, a pessoa não vai entender. Pode ser o banco da praça, pode ser o banco que é o banco que tira dinheiro. Então, o que muda aí, para você tirar essa ambiguidade, você tem que mudar a palavra, completar esse sentido dessa palavra, e não é a ordem dela ou a estrutura dela, como a gente viu anteriormente. Mais alguns exemplos. Mal chegou perto do banco, quebrou o braço. Aí vejam. Mal chegou perto do banco, quebrou o braço. Mas o braço de quê? Né? O braço pode ser o braço, né, desse banco, né, se o banco logicamente tiver braço, né, normalmente banco não tem braço, ou mais uma vez o banco aí pode ser instituição financeira. Pedro Henrique procurava balas perto de sua casa. Balas aí pode ter vários sentidos, né? Pode ser o doce, né? Ou pode ser o projétil, né? Do revólver. Muitas vezes, essa polissemia, gente, ela é intencional. Deixa eu abrir aqui para tirar aqueles coisinhas. Então, na publicidade, a polissemia, né? Os vários sentidos são muito comuns. Porque a publicidade, ela se torna interessante quando ela joga com o significado das palavras, assim como a gente também tem na piada, por exemplo, né? Porque você quer tornar a mensagem mais interessante, trazer esse esquema de jogo de palavras que a publicidade usa muito. E você é um artifício muito interessante porque você recorre à polissemia, tá? E aí você pode fazer isso para que haja esse jogo de palavras, tá? Também existe polissemia na literatura, né? Porque na literatura existem vários sentidos, né? Que são várias interpretações que podem ter daquela mesma palavra. Normalmente ela é intencional, essa polissemia. E no texto poético, a polissemia é muito comum por quê, gente? Porque a própria literatura, a própria poesia, o texto poético, ele é metafórico, ele tem vários sentidos. E a gente também pode encontrar no gênero musical, né? A música, como aí quase praticamente a gente pode entender como um poema, muitas vezes, né? Também tem muita polissemia intencional. Por exemplo, aí o poema de Manuel Bandeira, né? O Bicho, a gente até já viu esse texto. E aí o poema diz: "Vi ontem um bicho". Então, Manuel Bandeira joga com a gente com essa palavra bicho, e a gente aqui no começo do texto, a gente tem uma visão de bicho aqui como animal. Então, ó, vi ontem um bicho na imundice do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com veracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, né? Ele continua aqui. Então, bicho aqui tem vários sentidos aqui. A gente começa vendo o bicho como animal e no final ele vai dizendo que o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, o bicho aí, a literatura, Manuel Bandeira colocou o bicho aí trabalhando essa polissemia da palavra bicho para no final trazer essa quebra de expectativa e dizer que o bicho era um homem, né? Você consegue ver alguma polissemia aí alguma ambiguidade aí nessa caixinha aí da Nescau?
Nestlé, Nescau. Energia que dá gosto. Onde é que tem polissemia? Que dá gosto, porque veja só, Nescau, você pode entender que ele dá gosto, porque ele dá gosto de chocolate ao leite, ou ele dá gosto significa que ele dá energia, né? Então, esse que dá gosto, né? Tem vários significados, né? Energia que dá gosto, quer dizer, dá o gosto de chocolate, ou energia que dá gosto é uma energia boa, uma energia que dá gás, né? Então, esse que dá gosto aí é polissêmico. Logicamente que aí é intencional, tá bom? Bombril, né? A propaganda aí da Bombril, né? O detergente Limpol. Aí lá embaixo tem assim: Mingostar Limpol, natural. Único branco que respeitar a natureza. Né? A gente entende aí que essa propaganda é preconceituosa, né? Pesada. Oi? Essa daí é pesada. Pesada, né? Pode até ser utilizada como uma forma de preconceito, né? De etnia, né? Em relação ao índio, com esse estereótipo de que o índio escreve errado, né? E fala errado, por exemplo, mim, gostar, né? E aí, a polissemia aqui que eu quero trabalhar com vocês é a palavra branco. Quando ele diz único branco que respeita a natureza, branco aqui pode ser o detergente, que é branco, mas também se relaciona, a gente tem esse humor porque se relaciona ao homem branco, mas aí ele está falando exatamente do Limpol. Então, existe essa polissemia aí, né? Essa ambiguidade positiva, né? Tem mais aqui um exemplo. Carnaval no Ceará. Também tem Mangueira, Beija-Flor e 573 quilômetros de praias paradisíacas para você desfilar em alto astral. Então, o Ceará fez essa propaganda, o governo do Ceará, e aí a palavra aqui, ambígua não, que é polissemia, é desfilar. Ele está dizendo, se você existe desfile lá no Rio de Janeiro, aqui existe desfile também em alto astral. Então, para você desfilar em alto astral, desfilar aí pode ser curtir, né, andar pelo Ceará, comparando com desfilar no carnaval do Rio de Janeiro, que tem Mangueira, Beija-Flor. Só que a Mangueira do Ceará não é a Mangueira, a escola de samba, é o pé de manga. Beija-Flor lá no Ceará é a ave. Lá no Rio de Janeiro é a escola de samba. Então, Mangueira aqui está polissêmica, Beija-Flor também, tem vários sentidos aí nesse contexto da propaganda. Ruffles, tire uma onda. Onde é que está esse duplo sentido aí dessa propaganda? Alguém pode dizer para mim? Será que é porque o salgado tem formato de onda Hum, e quis dizer que você tira a onda quando come, ou algo do tipo? exatamente. Tirar onda no sentido dessa gíria que a gente usa de curtir, né? Curta com Ruffles, ou tire uma onda que o formato da batatinha Ruffles é uma onda. Então, tire uma, quer dizer, pegue uma, coma uma. Então, a publicidade usa muito essa polissemia, essa ambiguidade, né? Propositalmente para tornar mais interessante o seu slogan, né? A forma de chegar, né? No cliente, né? Vê essa propaganda do biscoito Bono. Encha seu filho de bolacha. Então ele pega aquela velha frase que encher o filho de bolacha é dar porrada no menino, mas aqui bolacha, ele fez essa brincadeira com encher o menino de bolacha, sendo uma coisa negativa de bater no menino, mas na verdade é comprar as bolachas, né? Isso aqui é uma propaganda da Nestlé, que não é no Nordeste, provavelmente, porque isso aqui pra gente não é bolacha, é biscoito, né? E aí é bem interessante aí, né? Enche seu filho de bolacha. Então ele traz essa memória dessa frase, o sentido de bolacha como uma pancada, né? Um tapa, por exemplo, mas brinca com isso propositalmente para brincar aí com esse imaginário, né, entre os dois sentidos aí de bolacha, né? E essa propaganda aí do dicionário Aurélio, o que é que vocês acharam?
Aurélio, bom para burro. E aí? O que é que vocês acham? Não, Júlia, porque em alguns lugares existe bolacha doce e bolacha salgada. Por exemplo, esses biscoitos que a gente come recheado, esse biscoito doce eles chamam de bolacha, igual a bolacha salgada. E aí a ambiguidade não é pelo sentido de bolacha, né? É bolacha, brincando com a ideia de bolacha de bofetada, um tapa, e bolacha biscoito. Então, os dois sentidos de bolacha aí que ele brincou aí, o sentido de bolacha pancada, né, no filho, uma bolacha, ou o próprio biscoito em si, ou a própria bolacha, depende de como se chama, né? E aí, vamos ver uma questão do Enem sobre essa publicidade aí do Aurélio, né? Alguém consegue entender qual foi o duplo sentido aí dessa bom para burro? A publicidade usou o quê? Por que bom para burro? Sei lá. O livro fala sobre burro ou é para pessoas burras? Não. É porque o dicionário, ele também é chamado de pai dos burros. E quando diz bom para burro, esse burro aí tem dois sentidos, esse para burro. Bom para burro, quer dizer, bom para quem não tem inteligência, que quer aprender, e bom para burro significa muito bom. A gente não diz assim, né? Porra, eu comi para burro, né? Ou é bom para burro, quer dizer, é muito bom. Então ele brinca com essa ideia de ser bom para quem é burro, não tem inteligência, e é muito bom. Então a palavra burro aqui tem dois sentidos. Entenderam? A gente não fala assim, né? Isso é bom para burro. Então tem dois sentidos aí. Então, uma questão do Enem que for analisar isso aí, vai fazer uma análise essa aí dessa ambiguidade relacionada, só velho usa isso. Nada disso. Dicionário todo mundo deveria usar, só que hoje em dia os dicionários estão. Como é que eu posso dizer? Os Ela que dicionários diz o ditado, professor, não estão foi dicionário, não. digitais. Mas deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui, peraí. Fui para a Bienal esse final de semana, comprei um dicionário para o meu sobrinho, tá aqui, ó. Dicionário, que é isso, rapaz, dicionário tá aqui. Só que hoje os dicionários eles são digitais, né? Mas eles são Não, completamente. professor. Quando eu Oi, falei que só velho usa isso, eu tava falando dessa gíria, tipo, bom pra burro, comer pra burro. E um jovem mais usa isso, sabe? entendi. Eu tava me referindo a isso, não ao dicionário, que eu ainda uso até hoje. Não, que tal é o dicionário impresso em si, né? Porque hoje em dia você pode procurar na internet, né, e acha significado. Agora, lógico, cuidado quando vocês vão procurar significado de algumas palavras, porque nem sempre os sentidos possíveis todos vão estar no Google, por exemplo, né? E quando você vai procurar uma palavra no dicionário, existem vários sentidos da mesma palavra. E às vezes, numa busca lá que não é um dicionário, às vezes o significado não tem tantos significados assim. E aí, vamos ver esse aí. Isso é bem interessante. Me diga aí onde é que tem uma ambiguidade aí, né? Proposital, né? Logicamente. E aí, professor? Essa foi boa, professor. Essa Muito foi boa. podre, né? Muito boa essa. Vocês sabem que o exame de próstata, o professor chama do toque, né? Que é o toque anal que o homem tem que fazer. E aí sabe que é difícil fazer propaganda sobre isso, porque tem muitos homens que não aceitam esse preconceito, tudo, né? Aí colocaram o Tony Ramos aí, exame da próstata. É preciso tocar nesse assunto. Então, tocar aí tem dois sentidos, né? Buscando esse sentido de tocar, quer dizer, fazer o toque, e tocar nesse assunto quer dizer falar sobre isso, né? Então, aí tá um exemplo aí proposital. E aí, vamos falar sobre ambiguidade na redação. Quando eu estou falando redação, é nos vestibulares, tá certo? Preste atenção.
Quem gosta de fazer muita metáfora, duplo sentido, ambiguidade, não é lugar no texto dissertativo argumentativo, não. Se você está fazendo um texto argumentativo, como é a redação do vestibular, o que se busca nesse texto é o seu ponto de vista, que você comprove a sua tese e que você seja claro. Então, se você gosta de falar com ambiguidades ou duplos sentidos, se ele tem duplos sentidos e ambiguidades, o corretor não é obrigado a entender qual o sentido que você quer. Então, deixem para lá a ambiguidade, duplo sentido. No texto dissertativo, argumentativo, não faça isso. Não seja irônico, porque a ironia, às vezes, está nesse duplo sentido. Porque não é o lugar de fazer isso na redação. O lugar disso é numa piada, numa uma anedota, numa propaganda, numa música, né? Aquelas velhas músicas de forró que é cheio de duplo sentido. Vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Essas músicas de brega funk é cheio de duplo sentido. Inclusive, eu vi um meme muito engraçado essa semana, que a mulher diz assim, poxa, esses funkeiros são tão educados, né? Ficam mandando a gente sentar o tempo todo. Só que sentar é outra questão, uma questão sexual, né? Não é sentar dando lugar a ninguém. Então, a gente sabe que esse duplo sentido na música é bem usado, né? Em piadas, né? Em músicas de forró tem muito, né? Músicas são muito próximas, né? Só que veja só, na redação não use isso, tá? Principalmente as ambiguidades de sentido, né? Que você quer dar um sentido para ser irônico, não use isso. E às vezes procure ver, mesmo que não foi sua intenção, se a frase, a expressão que você utilizou, ele tem um duplo sentido que você nem imaginou. A gente viu lá que dependendo como eu escrevo o meu período, né, minha frase em si, eu posso estar sendo ambíguo mesmo sem querer. Então vejam direitinho se a estrutura que vocês estão escrevendo ela está objetiva, porque um dos critérios da análise da dissertação é a objetividade. E que seu texto seja claro, denotativo, não é para ter figuras de linguagem, não é para ser poético, até porque o gênero é dissertativo argumentativo. Tá? Vamos lá para a gente analisar algumas atividades comentadas. Esse tipo de questão agora que a gente vai fazer é uma atividade, uma questão que provavelmente, da forma que está aí, não cairia no Enem, tá? Porque o Enem, eu vou colocar uma questão do Enem aqui que já caiu. Caiu no Cefet do Paraná e pergunta qual é a única frase em que a ordem de colocação das palavras não produz ambiguidade. Então, digam aí para mim, eu vou ler cada uma e vocês vão me dizer qual delas não traz ambiguidade. Primeiro, Rossi pede ao Supremo Tribunal Federal processo por calúnia contra Mota. É só colocar as moedas, girar a manivela e ter a escova já com a pasta embalada nas mãos. Casal procura filho sequestrado via internet. Câmara torna crime porte ilegal de armas. E regressou a Brasília depois de uma cirurgia cardíaca com cerimonial de chefe de Estado. E aí, qual delas não traz ambiguidade? O que vocês acham? Rossi pede ao Supremo Tribunal Federal processo por calúnia contra a Mota. É só colocar as moedas, girar a manivela e ter a escova já com a pasta embalada nas mãos. Casal procura filho sequestrado via internet. Câmara torna crime porte ilegal de armas. Ou regressou a Brasília depois de uma cirurgia cardíaca com cerimonial de chefe de Estado. Júlio colocou letra A. O que é que vocês acham aí?
Digam aí para mim o que vocês acham. Só o Júlio falou aqui, né? Vamos lá. Vamos para letra A. Se vocês acham que é letra A, vamos passar para as outras, né? A letra B, você está dizendo que a letra A não tem ambiguidade. Né? Então, Rossi pede ao Supremo processo por calúnia contra Mota. Aí, letra B. Qual é a ambiguidade da letra B? Por que a letra B é ambígua? Alguém pode explicar para mim? Na letra B, parece que a pasta ela tem mão, né? A escova já vai estar com a pasta embalada nas mãos, né? Só que nas mãos lá, mas não é nas nossas mãos, né? A letra C, casal procura filho sequestrado via internet. Ninguém sabe se ele foi sequestrado dentro da internet ou se eles estão procurando só na internet, né? Letra D, Câmara torna crime porte ilegal de armas. Por que a letra D tá ambígua, gente? Câmara torna crime porte ilegal. Por que está errada essa questão? Por que ela está ambígua? Vamos lá. E a letra E regressou a Brasília depois de uma cirurgia cardíaca com cerimonial de chefe de Estado. Nessa daí, pode ser que na hora que ele estava fazendo a cirurgia cardíaca, ele estava com o cerimonial do lado dele. Mas aí está dizendo que ele regressou e depois da cirurgia cardíaca ele foi recebido com o cerimonial de chefe de Estado. Aí vocês dizem que a letra A. Rossi pede ao Supremo Tribunal Federal processo por calúnia contra Mota. Vejam. Na letra A tem ambiguidade, porque ninguém sabe se a calúnia foi contra a Mota ou se o processo é contra a Mota. É diferente. Rossi pede ao Supremo processo, por exemplo, processo contra a Mota por calúnia ou processo por calúnia contra a Mota, no sentido de ser o processo que foi contra... Ele vai fazer um processo contra a Mota ou uma calúnia que foi feito contra a Mota. Então, ele também é ambíguo. Então, ninguém sabe se quem agiu errado foi Mota ou se a calúnia é contra ele. Então, o processo pode ser contra a Mota ou um processo porque a calúnia foi feita contra Mota. O que não tem ambiguidade aí é a letra D. Câmara torna crime porte ilegal de armas. Não tem nenhuma ambiguidade aí, não. Dentre as seguintes frases, assinale a que não contém ambiguidade. Primeira, peguei o ônibus correndo. Tem ambiguidade? Tem ou não tem? Ninguém sabe se era você que estava correndo ou o ônibus. Letra B. Esta palavra pode ter mais de um sentido. O menino viu o incêndio do prédio, então ninguém sabe se ele estava no prédio ou ele viu o incêndio que estava acontecendo no prédio. Deputado fala da reunião no canal 2. Então, ninguém sabe se ele estava falando de uma reunião que aconteceu no canal 2 ou se ele está falando no canal 2. Vi um desfile andando pela cidade. Está ambíguo, porque ninguém sabe se é o desfile que está andando ou se você que estava andando e viu um desfile. A resposta certa é a letra B. Tá? Mais um aqui. Isso aqui é bem interessante.
do Cefet também do Paraná. Leia o texto a seguir. Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o senhor Pedro Aleixo. Contam os mineiros que, para qualquer providência, Sua Excelência anunciava: preciso falar com o Pedro primeiro. O doutor Milton quase foi eleito vice-presidente da República. Se tivesse chegado à presidência, estaríamos, no mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil, pois os brasileiros que pretendessem realizar qualquer empreendimento teriam que falar com Pedro primeiro. Entenderam aí? O Pedro I. O texto acima trabalha com a possibilidade da ambiguidade obtida devido a. Então, a vírgula aqui, Pedro, vírgula, primeiro, a gente sabe o que está dizendo que precisa falar primeiro com o Pedro, mas esse nome Pedro I poderia trazer uma ambiguidade, né? Somente fosse lida. Então, o texto acima trabalha com a possibilidade de ambiguidade obtida devido a semelhança sonora entre numeral e adjetivo, posição do adjetivo, leitura do advérbio como numeral, leitura do numeral como advérbio, ou utilização da vírgula antes do numeral. O que é que faz essa expressão Pedro I está ambígua? Poderia estar ambígua. Semelhança sonora não é, porque não é semelhança sonora, é igual mesmo. Tá? Falar primeiro seria falar primeiramente, né? É um advérbio. É você... Cadê? Eita, deixa eu mudar aqui. É você ler o advérbio como se fosse um numeral. Resposta à letra C. Como assim? Preciso falar com o Pedro I. Primeiro aí é um adjetivo de Pedro. É Dom Pedro I, Pedro II, né? Só que aí você falar primeiro, que seria a ordem que você precisa falar, e trocar pelo numeral, é que poderia trazer uma ambiguidade. Eu vou agora falar de algumas questões do Enem. Como é que cai, né, ambiguidade no Enem? Então, a gente tem aqui. Vocês estão aí, gente, na aula? Estão por aí? Sim. Eu quero agora que vocês respondam. Tem gente aí calado, não responde nada. Quero ver como é que, se o Enem fosse agora, quero ver o que é que vocês iriam responder. Questão do Enem. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Então, a gente tem que entender que o governo queria passar era uma mensagem de uma campanha para reduzir os índices de violência. Então, o objetivo dessa campanha era essa, reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Onde é que está a ambiguidade aí? Como é que essa frase ela foi mal construída? Ela tem mais de um sentido? Então, ó, campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Não entra em nova fase, não. A manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Sabe qual é o problema, gente? Quando fala campanha contra a violência do governo, parece que o governo está sendo violento e existe uma campanha contra a violência que o governo provoca. O governo é violento e existe uma campanha contra a violência do governo. Então,
a violência do governo. Mas, na verdade, é a campanha do governo. Então, campanha contra a violência, que é do governo. Então, a campanha que é do governo e não a violência que é do governo. Deu para entender? Então, nessa expressão, campanha contra a violência do governo do Estado entre nova fase, ela está ambígua porque pode ser a campanha do governo contra a violência ou a campanha do governo contra a violência. Só vai trocar o quê, gente? A ordem que está em que letra? Na letra E. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Então, entenderam como essa manchete ela foi ambígua e poderia trazer uma não interpretação. Só que, às vezes, a própria manchete dos jornais coloca uma manchete ambígua propositalmente, para que você fique nessa dúvida e você vá ler o jornal, comprar o jornal, ler a notícia do jornal, para poder entender do que está se falando. Então, as manchetes de jornal, né, as capas de revista, às vezes botam uma frase ambígua para trazer uma dúvida, né, trazer uma expectativa que a gente queira saber o que é. Tá bom? Se você pegar a letra E, ó, a letra A, campanha contra o governo do Estado e a violência entra em nova fase. A campanha é contra o governo, gente? Não, a campanha é feita pelo governo contra a violência. Na letra B, a violência do governo do Estado entra em nova fase de campanha. Mais uma vez, aí está dizendo que o governo está sendo violento. Campanha contra o governo do Estado entra em uma nova fase de violência. Nada a ver. E a violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase. Aí lascou mais ainda, né? Entenderam, crianças, aí como é que essa ambiguidade ela foi produzida? Tudo bem? O Enem procura saber como é que se pode resolver isso aí. Tá? Uma questão agora do ITA. A opção em que a ambiguidade ou efeito cômico não decorre da ordem dos termos. Porque a ambiguidade, né, esse duplo sentido, ou efeito cômico da frase, não foi efeito da ordem dos termos, quer dizer, não foi uma ambiguidade estrutural, mas foi uma ambiguidade de sentido, por exemplo. Vamos lá. O estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escadas de homens com idade média de 58 anos. Onde é que tem a ambiguidade aí? Porque ninguém sabe se é o hábito dos homens ou escadas de homens, tipo, hábitos como caminhar e subir escada de homens, como tipo, se houvesse escada de homem, escada de mulher, né? Mas aí os hábitos dos homens e não as escadas dos homens, né? Andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram casas de veraneio e moradores de alto padrão. Provavelmente aí queria dizer que as casas são de alto padrão e não os moradores. Então é só pegar moradores e tirar do lugar aí, né? Facilmente se encontram casas de veraneio de alto padrão e moradores. Atendimento preferencial para idosos, gestantes, deficientes, crianças de colo. Tem alguma ambiguidade aí? Isso aí é uma placa sobre um dos caixas de um banco. Atendimento preferencial para idosos, gestantes, deficientes, crianças de colo. D. Temos vaga para rapaz com refeição. O ideal seria que fosse temos vaga com refeição para rapaz, quer dizer, não é para menino. Então a ordem aí está trocada, né? Detido acusado de furtos de processos. Então aí ela também está ambígua aí, né? Acusado de furtos de processos.
nessa frase aí, quando diz detido acusado de furtos de processos, essa frase ela também está ambígua, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, a letra C, atendimento preferencial para idosos, gestantes, deficientes, crianças de colo. Não tem esse efeito, nem existe esse efeito cômico aí, nem essa ambiguidade, né? Mais um aqui da PUC, de 2019. A ambiguidade é um problema de construção na produção da mensagem. Um problema. E se dá por vários fatores. Como você pode ter observado, o pronome ela pode ter vários referentes. Pode ser ambiguidade, construção, produção ou mensagem. Por isso, essa construção é considerada ambígua. Agora, analise as frases a seguir. Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo em casa. Será que essa frase é ambígua, gente? Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo em casa. E gosta aí de futebol, quem entende essa mensagem de futebol. Será que está ambígua essa frase aí? Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo em casa. Tem dois sentidos. O Atlético quebrou a invencibilidade do São Paulo o Atlético jogando na sua casa, quer dizer, no seu estágio, ou se o Atlético quebrou a invencibilidade do São Paulo quando o São Paulo joga em casa, na casa do São Paulo. Então, essa casa aí pode ser do Atlético ou a invencibilidade do São Paulo na casa do São Paulo. O deputado falou para os seus colegas que suas observações quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. Revistas aí está ambíguo por quê? Revistas podem ser vistas novamente ou não deveriam ser revistas, né? Não deveriam ser revistas, né? Para você folhear. Então, revistas aí tem dois sentidos, né? Policial atira em assaltante com arma de brinquedo em São Paulo. Assinala a alternativa que contém um comentário incorreto sobre essas frases. Vamos para os comentários. Na frase 1, a frase 1 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. Em casa, Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo. Beleza, João? Esse comentário está correto? Em casa, Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo. Sim. E quando você bota em casa no começo, a gente entende que o Atlético, na casa dele, quebra a invencibilidade do São Paulo. Está correto. A frase 2 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. O deputado falou para os seus colegas que as observações dele quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. Ó. E também existe uma ambiguidade que o deputado falou para os seus colegas quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. Essas observações, desculpa. Essas observações eram dos colegas ou era dele? Então, quando diz o deputado falou para seus colegas que as observações dele não deveriam ser revistas, quando tem suas observações, podia ser dos colegas ou do deputado. Quando coloca as observações dele, logicamente só pode ser de quem? Do deputado. Então, tá ok. A frase 2 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. O deputado falou para os seus colegas que as observações deles não deveriam ser revistas quanto ao relatório apresentado. Nesse primeiro aqui, ó, beleza? Porque, ó, dele está se referindo a deputado.
deles está se referindo a quem? Aos seus colegas. Então, ok. Tá? Então, se ele quiser dizer que é do deputado, ele bota dele. Se for para ser dos colegas, é deles. Na frase 3 é ambígua. Gente, por que por que a frase do policial ela é ambígua? Porque ninguém sabe se a arma de brinquedo era do assaltante ou do policial. O policial estava com a arma de brinquedo e atirou, ou o policial atirou um assaltante que estava com a arma de brinquedo. Então, é ambígua também. Aí ele diz na letra D, a frase 3 é ambígua, e uma das possibilidades de reconstituí-la sem ambiguidade seria a seguinte: policial atira em assaltante que estava com arma de brinquedo. Beleza. E a última diz, a frase 3 é ambígua, e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte: policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo. A ambiguidade continua. Ó. Quem é que está portando uma arma de brinquedo? É o assaltante ou o policial? Então, não mudou nada. Então, a resposta, a letra E. E, para a gente terminar a aula de hoje é curtinha, a prova, uma questão aqui, o Enem 2012. Tá? Foi retirada aí do site www.ivancabral.com.br. E alguém pode me dizer aí qual é a palavra que está polissêmica aí? Qual é a palavra que pode ter vários sentidos nessa charge? Rede. Rede. Então, tem lá, o nome da charge é rede social. Aí o cara fala, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, rede social, né, que a gente aqui entende como as redes digitais, né, de convívio, né? Aí ele diz que rede social aqui em casa quer dizer uma rede cheia de meninos, né? Tem alguém com o microfone aberto aí. Luana, seu microfone está aberto. Ruana, né? Ruana. Ruana ligou e saiu. Então, o Enem disse, a pergunta é, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Eu falei isso na aula hoje precisamente. Efeito de sentido é o que se pretende, né, com a construção. É bem simples, ó. No contexto da ilustração... O tá ligado, Ruana. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ligar aqui. É o que dá, né? Ligar e ir embora. Mostra o cachorro a ela, por favor. Pronto. Agora sim. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ó. A gente viu aqui que ele faz essa brincadeira com a palavra rede social, né? Aí, ó. O Enem pergunta, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Então, o efeito de sentido, o que a charge quer passar é uma mistura de coisas que são visuais e não são verbais ou não são. Mas no contexto da ilustração, a frase proferida, rede social, aqui em casa é outra coisa, recorre a quê? Polissemia, ironia, homonímia, personificação e antonímia. Primeiro, claro que o assunto da gente Eita, peraí que saiu aqui. Primeiro, antonímia seria a letra E. Vamos para a letra E. Antonímia seria o quê?
Os antônimos, palavras opostas. Não tem nenhuma palavra oposta aí. Personificação também não. Personificação é uma figura de linguagem que você dá sentimentos, reações humanas a seres que não são humanos, né? Homonímia são palavras que têm o mesmo nome, não é assim. Ironia, não tem nenhuma ironia aí no texto. O que aconteceu aí para o efeito de sentido da charge ser provocada, para a gente analisar as famílias construídas de forma desorganizada, né? Não planejadas, é a polissemia. Que a gente está trabalhando aqui, a gente falou polissêmico, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Então, o efeito de sentido dessa chave só existe a gente entender a polissemia do termo rede social. Então, essa aula de hoje serviu para a gente entender como existem textos diferentes, gêneros diferentes, em que a ambiguidade ela pode ser proposital, né, como a publicidade, as piadas, as músicas, mas essa ambiguidade na sua escrita trouxer um sentido que tenha duplo sentido num texto que você precisa ser objetivo, como na redação, isso é ruim. Né? Essa polissemia, esses vários sentidos, são muito comuns em textos que não precisam ser argumentativos, né? Que não precisam ser dissertativos. Então, cuidado quando for escrever a redação, né, Caio? O nosso foco agora. Não use ambiguidades, não use polissemias, para que não haja uma abertura de sentido desnecessária. Mas lembrando que vocês vão encontrar polissemia, ambiguidades, durante a prova objetiva para analisar, por exemplo, o sentido dessa ambiguidade, qual foi o efeito dessa ambiguidade e qual o sentido de ter se feito, por exemplo, isso dentro daquele texto. Tranquilo? Então, obrigado pela presença, né? A aula de hoje foi mais curtinha. Vou deixar uma atividade de ambiguidade e polissemia hoje para a próxima semana, tá? Eu vou abrir ela aqui, só para mostrar para vocês rapidinho a atividade, tá? Então, é o seguinte, nessa atividade, né, que eu vou passar para vocês, de ambiguidade e polissemia, é sobre exatamente isso, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 3 propagandas, procura aí na internet 3 propagandas, em um poema que vocês encontram polissemia e ambiguidade, como recurso, logicamente. E aí você vai, depois dessas propagandas do poema, explicar como e por que essa ambiguidade ou essa polissemia foi utilizada. Não esqueça de colocar as imagens e o texto que você for analisar e de onde você tirou isso. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Um grande abraço para vocês. Sexta-feira, dia do professor, viu? Tô por aqui, viu? Professor, quiser mandar presente para mim, tô por aqui, viu? Um abraço para vocês, gente. E até semana que vem.